Quero falar com você hoje sobre a luta pelo seu futuro. Todos nós enfrentamos coisas difíceis na vida. Pessoas que não são justas. Uma doença que parece não ir embora. Ou um revés nas finanças. Às vezes não foi culpa nossa. Nascemos em meio às dificuldades, com pais ausentes, depressão, vícios que continuam sendo passados de geração em geração. A gente se pergunta, por que estou enfrentando essa oposição? Por que fui criado em um ambiente tão difícil? Por que essa empresa me mandou embora depois de tantos anos? É porque há algo em você que o inimigo está tentando impedir. Esses momentos difíceis não foram aleatórios. Você não teve apenas azar, foram ataques estratégicos. Se você não fosse uma ameaça para o inimigo, ele não estaria tentando te segurar. Se ele não soubesse que há grandeza em você, ele não perderia tempo trazendo esses desafios. Quando você entregou sua vida a Cristo, Deus te marcou. Ele disse, você é meu. E colocou uma coroa de favor sobre a sua cabeça. Isso é maravilhoso. Mas o desafio é que você se tornou um alvo para o inimigo. Ele sabe que você está destinado a conquistar novos territórios. Ele sabe que Deus te favoreceu para deixar sua marca. Então ele vai trabalhar incansavelmente para tentar te parar. Muitas vezes o inimigo sabe quem somos, mesmo antes de nós mesmos sabermos quem somos. Quando Davi era um adolescente, trabalhando nos campos como pastor, não havia nada de especial nele. Ele não ocupava nenhuma posição importante, apenas cuidava das ovelhas de seu pai. Ele não vinha de uma família rica ou influente, era uma família de baixa renda, nada nele se destacava. Por que seu pai o deixou nos campos quando o profeta veio ungir um dos filhos como o próximo rei? Não custava nada chamá-lo também. Por que seu pai o desrespeitou e o desprezou daquele jeito? Quando Davi levou o almoço para seus irmãos no exército, por que seu irmão mais velho zombou dele e o menosprezou? Por que se sentiu intimidado ou com ciúmes? Davi não era intimidador, não parecia ser nenhuma ameaça para eles, mas o inimigo pode enxergar coisas em você que talvez você mesmo ainda não veja. Davi se via como alguém comum, mas até o inimigo sabia que ele era um matador de gigantes, sabia que ele era um fazedor de história, por isso se levantou contra ele com tanta força. Muitas das dificuldades que você enfrentou, coisas que não faziam sentido, oposições que surgiram do nada, pessoas que se voltaram contra você, é porque há um matador de gigantes dentro de você, há um fazedor de história. Talvez você ainda não consiga ver, mas até o inimigo já enxerga que há grandeza dentro de você. Tem uma nova perspectiva. Essas dificuldades são designadas a algo extraordinário no seu futuro. Em Marcos capítulo 5, havia um homem possuído por espíritos malignos. A situação havia se tornado tão grave que ninguém conseguia controlar Ló. Mandaram ele para o outro lado do mar da Galileia, para um lugar chamado Gadarenos, onde passou a viver entre os túmulos, num cemitério, numa área deserta. Tentaram acorrentá-lo, mas ele era tão forte que quebrava as correntes. Dia e noite ele vagava pelos túmulos, nu, gritando e se cortando. Esse homem parecia não ter chance alguma, sua mente estava perturbada, a sociedade já o havia descartado. Mas consigo imaginar que em algumas noites havia momentos de sanidade, em que ele olhava para o céu e dizia:
Deus, por favor, me ajuda. Por que sou tão atormentado? Deus, eu só quero voltar para casa. Posso ver o seu filho pequeno sentindo falta dele, sua esposa chorando, tão desanimada. Parecia que esse era o seu destino. As pessoas haviam desistido dele, mas Deus nunca desiste de nós. Ninguém está perdido demais. Não desista do seu filho, não desista do seu vizinho, do seu primo. Pode parecer que eles estão muito mal, muito viciados, muito deprimidos, muito fora do caminho. O inimigo não estaria lutando tão intensamente contra eles se não houvesse algo extraordinário dentro deles. Jesus estava na Galileia, à beira do mar, ensinando o povo. Ao final do dia, em vez de voltar e descansar como normalmente fazia, ele disse aos discípulos que queria atravessar para o outro lado do lago até onde estava aquele homem. No meio da noite, enquanto estavam no barco, surgiu uma tempestade enorme. As ondas começaram a bater com força contra o barco. Enchendo de água, parecia que ele iria afundar. Jesus estava dormindo na parte de trás e eles correram até ele desesperados. Jesus, acorde, vamos morrer. Jesus se levantou e falou com a tempestade: silêncio, acalme-se. De repente, os ventos e as ondas cessaram tudo, ficou perfeitamente calmo. Na manhã seguinte, quando chegaram à outra margem, Jesus estava saindo do barco quando o homem perturbado correu até ele, caiu de joelhos e começou a gritar. Jesus ordenou que aqueles demônios saíssem dele e instantaneamente o homem foi curado. A Escritura diz em Marcos capítulo 5, versículo 15, viram o homem sentado, vestido e em perfeito juízo. O interessante é que, quando Jesus estava no barco, indo ao encontro daquele homem, aquela grande tempestade não foi aleatória, não foi apenas um ato da natureza, uma coincidência, foi o inimigo tentando impedir Jesus de chegar até ele. Você pensaria que o inimigo já estaria satisfeito, afinal, o homem estava possuído, fora de si, se cortando. Certamente não representava ameaça alguma, nunca faria nada grandioso. Mas não o inimigo sabia que, apesar de tudo o que ele havia feito, apesar da confusão e das automutilações, aquele homem ainda carregava a grandeza dentro de si, ainda tinha um destino a cumprir, sonhos a realizar. Por isso, quando o inimigo viu Jesus atravessando o lago, pensou: preciso impedi-lo, tenho que evitar que ele chegue até aquele homem. Existe uma luta pelo seu futuro, mas o que quero que você entenda é: essa batalha não é sua, é Deus quem está lutando por você. O inimigo pode até enviar tempestades, oposições que parecem grandes demais, mas não se preocupe, Deus controla os ventos, Ele tem autoridade sobre toda a força negativa. Esses ventos que estão tentando te impedir de alcançar o seu destino, Deus está falando com eles agora. Milagres estão chegando, cura está chegando, libertação está chegando. Coisas que pareciam que nunca mudariam, tempestades que parecem mais escuras do que nunca por si só. Você talvez não tivesse chance, mas você não está sozinho, prepare-se. O favor está chegando, a vitória está chegando. Assim como aquele homem, você verá Deus anular tudo que estava tentando te parar. Não existe tempestade tão forte que Ele não possa acalmar.
nem gigante tão grande que ele não possa derrotar, nem fogo tão intenso que ele não possa entrar e te tirar de lá. Aquele homem perturbado não sabia que Jesus havia falado aos ventos. Ele não sabia que houve uma grande tempestade. Jesus fez um esforço enorme para chegar até ele, e ele apenas viu Jesus chegando à margem. Você não faz ideia de quantas tempestades o inimigo já enviou para tentar impedir Deus de chegar até você. De quantas vezes Deus disse: silêncio, aquiete-se, esse é o meu filho, essa é a minha filha, quebrem as correntes. Eles vão cumprir o propósito deles. Deus tem lutado por você durante toda a sua vida, afastando as trevas, acalmando tempestades, atravessando lagos, só para chegar até você. Algumas dessas batalhas começaram quando você ainda era uma criança. O inimigo sabia, desde aquela época, quem você foi chamado para ser. Ele podia ver o favor e a unção sobre a sua vida. Ele sabia que você era destinado à grandeza. Então trabalhou intensamente para tentar te impedir de alcançar o seu destino, coisas que você nem podia controlar. Quando meu pai era um menino de 2 anos, ele estava caminhando perto de uma fogueira e caiu dentro dela. Não havia ninguém por perto, ele poderia ter morrido. De repente, alguém apareceu e o tirou dali. Ele não podia se salvar sozinho aquilo, foi Deus lutando por ele. O inimigo enviou a tempestade, mas Deus disse: silêncio, aquiete-se, a última palavra é minha. O inimigo não pode impedir o seu destino, ele não pode dar fim à sua vida. Davi disse no Salmo 30, Senhor, eu te louvo, porque não deixaste que meus inimigos triunfassem sobre mim. Por que aquele fogo não tirou a vida do meu pai? Porque Deus se recusou a deixar o inimigo vencer. Porque aquele acidente não te destruiu. Porque Deus se recusou a permitir isso. Como você venceu o câncer? Porque aquela infância difícil não te parou? Como aquele vício não te destruiu? Porque o propósito de Deus é mais poderoso que o plano do inimigo. As forças das trevas não podem parar o que Deus já determinou para você. Se você soubesse de tudo que Deus já impediu de acontecer com você, talvez você tenha enfrentado dificuldades, situações injustas, mas só o fato de você ainda estar aqui já é um sinal de que o favor de Deus está sobre a sua vida. Pode haver obstáculos tentando te impedir agora, e você não entende o porquê, é por causa da grandeza que há dentro de você. O inimigo não ataca pessoas que não carregam nada. Se você não fosse uma ameaça, ele não se incomodaria com você. De certa forma, você pode até encarar isso como um elogio. Sim, eu tenho grandes obstáculos, mas é porque tenho um grande futuro. Passei por decepções, por tempos difíceis, mas nada disso conseguiu me destruir. Ainda estou de pé. O inimigo não teria desperdiçado tanto tempo e energia com você se não houvesse algo extraordinário no seu futuro. Agora faça a sua parte, permaneça em fé. Não fique reclamando sobre o que não deu certo, sobre o que você não recebeu. Deus ainda está agindo. Ele é um Deus de justiça. Ele vai compensar o que foi injusto, vai te restituir pelos erros que cometeram contra você. Desde quando era apenas uma criança, o inimigo já sabia: meu pai seria o primeiro da família a entregar sua vida a Cristo. Ele sabia que meu pai quebraria o ciclo de pobreza que nos limitou por gerações,
Ele sabia que meu pai começaria uma igreja e que filhos e netos continuariam essa obra. Não é de se admirar que o inimigo tenha tentado tirá-lo quando ainda era menino. Não é à toa que sua própria família dizia que ele só sabia colher algodão e que nunca poderia se tornar um ministro. Não é de se estranhar que uma igreja tenha pedido sua renúncia porque sua mensagem de fé e vitória não se encaixava ali. Quando você tem um grande futuro, o inimigo não vai estender um tapete vermelho para que você o cumpra. Paulo disse em 1 Coríntios: uma porta grande e eficaz se abriu para mim, e há muitos adversários. Os muitos adversários não significam que Deus se esqueceu de você, nem que você está limitado, é justamente por causa das grandes portas que estão prestes a se abrir, por causa do favor que está no seu futuro. Quando você olha para trás na sua vida, pode enxergar situações que vieram contra você, algumas das quais você não teve culpa alguma, coisas injustas. Você foi excluído, foi mal interpretado, fizeram você parecer algo que não era. Outras vezes, você tentou dar um passo adiante, tentou estabelecer um novo padrão e a oposição apareceu de todos os lados. Coisas que você nunca tinha enfrentado antes. Existem forças que não querem que você conquiste novos territórios. E então, quando o inimigo vê que você está progredindo, ele envia a tempestade, os ventos, as ondas. É aí que Deus se levanta e diz: silêncio, aquiete-se. As tempestades não podem parar nosso Deus. E o que se levantou contra você não é sinal de que você está travado, é sinal de que a promoção está chegando. A tempestade é um sinal de que Deus está perto da margem. Você está prestes a ver as coisas mudarem a seu favor. Quando Moisés nasceu, o faraó havia decretado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos ao nascer. O faraó estava preocupado que os israelitas estivessem se multiplicando demais e pudessem se rebelar contra os egípcios. Além disso, havia uma profecia de que Moisés libertaria os israelitas da escravidão. Não foi coincidência Moisés ter nascido em meio à adversidade. Forças se levantaram contra ele desde o início. Nada do que ele fez causou isso, não foram escolhas erradas. Mas desde o nascimento, o inimigo já tentava impedi-lo. Sua mãe o escondeu por 3 meses, mas logo ele ficou grande demais. Ela temeu que o descobrissem e o matassem. Então o colocou em um pequeno cesto e o deixou flutuar no rio Nilo. Aconteceu que a filha do faraó estava no rio tomando banho. Quando ouviu o choro vindo do cesto, abriu e não acreditou no que viu. Ela se apaixonou por aquele bebê. E o interessante é que ela sabia que era um bebê hebreu, sabia que ele não deveria viver afinal. Foi seu próprio pai, o faraó, quem fez o decreto, mas por algum motivo ela e seu pai decidiram. Estava tudo bem em deixá-la ficar com o bebê e criá-lo como filho. Quando Deus está lutando suas batalhas, coisas que não fazem sentido começam a acontecer. Quando Ele diz silêncio, aquiete-se, tempestades que pareciam impossíveis de vencer, de repente se acalmam. Talvez você tenha sido criado em um ambiente difícil, tenha muitos motivos para estar amargurado e acreditar que não pode realizar nada grandioso, passou por muita coisa. Mas como você sabe que não é um Moisés? Como sabe que essas adversidades não são um sinal de que existe grandeza
dentro de você, que o inimigo estava tentando te sufocar, te impedir de deixar a sua marca, mas Deus interveio e disse: silêncio, aquiete-se. Deus não te resgatou porque você é comum, agora é hora de você assumir a sua grandeza. Pare de acreditar nessas mentiras de que você teve oportunidades demais perdidas, que sofreu demais, que não é justo, não precisa ser justo para Deus fazer algo incrível na sua vida. Na verdade, quando não é justo, quando você é o improvável, quando o inimigo está tentando te deter, é aí que Deus mais se manifesta com poder. Não foi justo a própria família de Davi desprezar, mas isso não o impediu de chegar ao trono. Não foi justo José ser jogado em uma cova, ser caluniado, ser preso, mas isso não o impediu de se tornar primeiro-ministro. Não foi justo Moisés nascer sob ameaça de morte. Sua família precisar esconder, mas isso não o impediu de libertar os israelitas. Quem disse que precisa ser justo para você cumprir o seu destino? Nenhum contratempo cancelou o plano de Deus para a sua vida. Nenhuma injustiça, nenhuma decepção, nenhuma pessoa, o motivo pelo qual as coisas não parecem justas, é porque há algo dentro de você que o inimigo não quer que venha à tona. Existe uma missão que Deus confiou a você e que o inimigo está tentando impedir. Há uma unção, um empoderamento, um favor sobre sua vida que o inimigo não quer que você descubra. Mas a boa notícia é, ele não tem a palavra final. Agora, prepare-se para entrar na sua grandeza. Minha irmã Lisa nasceu com algo parecido com paralisia cerebral. Os médicos disseram aos meus pais que provavelmente ela nunca conseguiria andar ou se alimentar sozinha. No primeiro ano de vida, ela não conseguia levantar a cabeça, não tinha reflexo de sucção, mas pela graça de Deus, com o tempo, ela desafiou todos os diagnósticos e foi melhorando cada vez mais. Crescendo, éramos 5 irmãos em casa e todos, exceto Lisa, éramos muito atléticos, praticávamos esportes, vivíamos ativos, mas Lisa, por causa da lesão de nascimento, não conseguia fazer tudo o que nós fazíamos. Quando escolhíamos times para jogar queimada com os amigos da vizinhança, Lisa era sempre escolhida quase por último só, antes do meu irmão Paul. E parecia que, para Lisa, era uma sequência de golpes duros, um após o outro. No início dos seus 20 anos, ela passou por um término muito doloroso e injusto. Pouco tempo depois, ela começou a trabalhar conosco na igreja, abrindo as correspondências do meu pai. Um dia, ela abriu um pacote que explodiu no colo dela. Era uma bomba enviada pelo correio. Explodiu parte de sua perna, feriu o abdômen e ela foi levada às pressas para o hospital. Precisou passar por cirurgia. Os investigadores nos disseram que se o pacote tivesse sido colocado de lado em seu colo e não no sentido vertical, ela teria morrido instantaneamente. Era uma bomba caseira. Quando explodiu, os pregos foram lançados para fora, para os lados e não diretamente nela. Mas por que Lisa enfrentou tantas coisas desde bebê? Porque o inimigo sabia que havia algo especial nela, uma unção para ensinar, um dom para liderar, um favor para ajudar a levantar pessoas. Toda vez que o inimigo enviava uma tempestade, Deus se levantava e dizia: silêncio, aquiete-se. Quando a bomba explodiu,
Deus disse: bomba, você não vai acabar com ela. Você não tem a palavra final. Deus se recusou a deixar os inimigos dela triunfarem. E hoje Lisa diz: eu abri a bomba, mas agora eu sou a bomba. O que se levantou contra você não foi aleatório, foram ataques estratégicos por um único motivo, por causa do que existe dentro de você: propósito, destino, grandeza. Se você permanecer em fé e continuar avançando, sem guardar mágoas pelo que não deu certo, em algum momento você vai entrar naquilo que o inimigo não queria que você visse. Novos níveis de favor, oportunidades como você nunca sonhou. Deus está te levando a lugares onde você nunca poderia chegar por conta própria. Um amigo meu foi criado em uma família grande. Em Porto Rico eram 17 irmãos. Os pais dele estavam profundamente envolvidos com feitiçaria. Quando ele tinha apenas 3 anos, sua mãe entrou em transe e declarou sobre ele que ele era o filho de Satanás. Ele era tão pequeno que nem entendia. Mas imagine pessoas do seu próprio lar falando algo assim sobre sua vida. Não parece justo. Parecia que ele já estava em desvantagem desde cedo. Mas as pessoas não têm a palavra final. O que você não vê é que nos bastidores o Deus Altíssimo está lutando por você. Ele desfaz palavras negativas que foram lançadas sobre a sua vida. Com 15 anos, ele se mudou para Nova York com um dos irmãos. 6 meses depois, já era o líder de uma das gangues mais violentas e temidas das ruas. Brigas e roubos faziam parte do seu cotidiano. 1 ano depois, seu melhor amigo foi esfaqueado e morreu em seus braços, assim como o homem perturbado que se cortava. Não parecia que aquele jovem teria qualquer futuro, parecia perdido demais. Mas o que ele não podia ver era que Deus estava atravessando o lago para alcançar. Deus estava a caminho para virar a história. E quando forças se levantam contra você com tanta intensidade, pode ter certeza, há um grande propósito sobre sua vida, um grande potencial dentro de você. Uma noite, um pregador o abordou na rua e o convidou para ir a um culto. O jovem zombou dele e o ameaçou de agressão. Mas quando você planta uma semente, nunca sabe quando ela vai criar raízes. Na noite seguinte, o jovem apareceu no culto junto com toda a gangue, com planos de bagunçar e causar confusão. Mas ao ouvir sobre o amor e o perdão de Deus, ele sentiu algo dentro dele que nunca havia sentido antes. No fim da reunião, contra todas as expectativas, ele se levantou e entregou sua vida a Cristo. Instantaneamente, correntes foram quebradas da sua mente. Ele sentiu um novo senso de liberdade, um novo senso de destino. Ele sabia que não era mais filho de Satanás, era filho do Deus Altíssimo. Quando você não consegue lutar por si mesmo, precisa saber, Deus está lutando por você. Ele é maior que qualquer força tentando te prender. Ele é maior que as palavras negativas lançadas contra você. Ele é maior que o vício, maior que o ambiente em que você foi criado, maior que essa doença. Você não passaria por essas dificuldades se não houvesse grandeza dentro de você. Hoje, nosso amigo Nick Cruz é um ministro incrível e viaja pelo mundo contando o que Deus fez por ele. Mas o que quero destacar é, Nick não poderia ter mudado aquilo sozinho.
Ter nascido naquele ambiente não parecia justo. O homem perturbado, nem ele conseguia se libertar, nem as pessoas conseguiram ajudá-lo, por isso o mandaram embora. Mas a boa notícia é que você tem alguém lutando por você. Nos bastidores, Deus está empurrando as trevas para longe, fazendo coisas acontecerem que você jamais conseguiria por conta própria. A Escritura diz, Êxodo capítulo 14, versículos 13: Fiquem firmes e vocês verão o livramento do Senhor. Continue fazendo o que é certo e Deus cuidará do que está tentando te parar. Ele vai reverter a oposição, remover as pessoas erradas do caminho, te dar as oportunidades para te levar até onde você deve estar. Quando comecei a ministrar em 1999, parecia que todo mundo estava do meu lado, as pessoas me apoiavam muito, me encorajavam, muitos de vocês. Mas, depois de alguns anos, comecei a enfrentar oposição, pessoas que não me entendiam. Eu pensava, por que estão contra mim? Só estou tentando continuar o trabalho da igreja, falando sobre a bondade de Deus. Não estou incomodando ninguém. Hoje entendo. O inimigo não luta contra você por onde você está. Ele luta por onde você vai chegar. Eu achava que sempre estaria no mesmo nível. Estava satisfeito em manter o que tínhamos. Mas Deus tinha algo maior dentro de mim. Coisas que eu não enxergava. O inimigo não estava lutando contra onde eu estava ele. Estava lutando contra o Compact Center, contra meus livros, contra as noites de esperança, contra o Sirius XM. Você pode estar fazendo a coisa certa e ainda assim enfrentando oposição e não entende o porquê. É porque há algo no seu futuro muito maior do que você imagina. Você talvez não consiga ver agora, mas até o inimigo já sabe o que está vindo. Ele sabe que você é um matador de gigantes, um fazedor de história, que você vai impactar gerações. Então pare de se desanimar por causa do que está contra você. Se você não fosse uma ameaça, o inimigo te deixaria em paz. O que você está enfrentando pode ser maior, mais forte, algo que você não consegue mudar por conta própria, mas não se preocupe. Nessa luta pelo seu futuro, não depende só de você, Deus está lutando por você. Neste exato momento, Ele está atravessando o lago e dizendo: silêncio, aquiete-se. Agora eu creio e declaro: toda tempestade que você está enfrentando já está começando a se dissipar. Correntes que te prendiam estão sendo quebradas agora mesmo. A grandeza que há dentro de você está prestes a se manifestar. Novos níveis de favor, influência, unção, cura, recomeços e o cumprimento completo do seu destino, em nome de Jesus.